Prontinho. Então, vamos lá. A pergunta, né? Meu amigo João está me ajudando. Eu trago a questão. Então, por exemplo, dizer assim, vendas, né? Alguma coisa que a gente tem em relação a vendas ou comunicação de vendas. Aí, eu percebo a minha historinha em relação a isso. O que me deixa injuriada, por que eu não consigo fazer, são os pontos de vista que eu vou trazer para mim. Então, eu pego aqui e falo, mesmo que eu me sinta desconfortável oferecendo meu trabalho, que a minha barriga doa, que eu acho que eu estou enganando a pessoa, sei lá, vem todas as historinhas. Eu me invento, né, completamente, está tudo bem aqui. E aí, então, a gente começa a falar, né? Eu sinto dor na barriga, eu detesto oferecer meu trabalho, eu fico muito nervosa, sei lá, vai falando tudo, né? Isso. E faz 3 vezes esse processo. Não necessariamente 3 vezes. Pode ser 3 vezes quando você bate, por exemplo, essa dor na barriga que eu sinto, essa dor na barriga que eu sinto, e aí eu vou fazendo para dar tempo de perceber o que é que vai surgindo, e às vezes ainda não surge nada, e às vezes quando a gente segura no punho é que surge alguma coisa, né? Quando você vai contando a historinha, aí não tem, por exemplo, tem que ser 3 rodadas, tem que ser 5 rodadas, porque aí, por exemplo, você começa a me contar, porque quando eu era criança, eu tive que, sei lá, vender não sei o que na festa junina da escola, e eu fiquei com muita vergonha, as crianças ficaram rindo de mim, aquilo me deu, não precisa nem ser a dor de barriga que deu agora, mas fiquei com o rosto vermelho, e minha vontade era de sair correndo, chorando, e eu não podia, e eu não conseguia falar para as crianças que eu estava ficando chateada com aquilo, e nenhum adulto percebeu. Aí você vai fazendo e contando a história. Tá. Né? Aquele roteirinho que eu dei no encontro passado, porque quando a gente vai para a sensação corporal, né, se a gente consegue achar, e a cena mais antiga, que a gente teve aquela sensação corporal, a gente vai mais fundo na raiz e mais rápido. Tá, então a gente começa com a pergunta para a gente mesmo. Por exemplo, eu tenho dúvida. Aonde está isso no meu corpo? Nossa, isso. Aí a gente vai para a sensação. Aí, por exemplo, deu a dor de barriga. Essa dor de barriga, qual a memória mais antiga que eu tenho dela? Foi esse dia. A festa junina, sei lá. Que eu tive, ou que eu tive que fazer a apresentação do trabalho e o professor foi sacana comigo. Porque aí eu começo, e aí você tem 2 possibilidades, ou fazer para a sensação, que às vezes eu começo pela sensação, e dependendo, se a história vem com muita nitidez, muita clareza, como se ela estivesse acontecendo agora, eu posso ir direto para a história. Então, eu bato aqui no ponto, mesmo que eu sinta essa dor de barriga, eu me aceito profunda e completamente no aqui agora, está tudo bem. Mesmo quando eu me lembro dessa cena, essa é a cena mais antiga que tem de tal coisa, e aí você vem, porque na tal dia eu estava vestida assim, né? Era calor, eu estava passando mal, e aí você vai relatando o que aconteceu naquela cena. Vivendo, tá. Né? E aí uma coisa que eu olho para ver o quanto a EFT fez efeito, a gente tem tanto pontuar a hora que a gente faz, ali a CC e a cena e a sensação corporal. Então, sei lá, deu 8, deu 7, e depois perguntando a pontuação. Só que a pontuação, às vezes, a gente fica meio confusa, não sei se mudou ou se não mudou. Então, quando tem a cena, o que eu presto atenção? Essa cena, ela continua tão viva quanto ela estava antes. Tá bom. Né? Então, assim, teve cena que surgiu nesses dias que a gente está fazendo, foi logo numa das primeiras rodadas, que era uma cena da minha infância que eu já tinha feito a FT para ela, por outros aspectos, não pelo que eu estava trabalhando agora. Então, eu já vi essa cena mais desbotada. Tá, ok. Então, já sabe que está melhorando. Isso. Tá. Né? Outro jeito da gente fazer é que eu, às vezes, não lembro de fazer a pergunta, mas de observar. Eu estou dentro dessa cena agora, vendo tudo isso acontecer? Ou eu estou fora? Eu olho muito pela cor da cena. Para mim, facilita, porque eu tenho a sensação que
E é engraçado, porque essa primeira que surgiu nesse desafio, eu vi ela ficando preta, preta, até ficar tudo preto e eu não ver mais nada. Aí teve uma outra cena que eu trabalhei, sabe quando você faz aquele efeito no PowerPoint que vai diluindo assim? Eu vi diluindo a cena assim, né? E ficando mais transparente até ela desaparecer. Então, são sinais de que foi feito. Ah, não consegui chegar, que nem essa coisa do eu empresária, eu não cheguei em nenhuma cena, porque eu não tenho referência disso de pessoas próximas. Uhum. Então, não vinha nenhuma sensação para o meu corpo e não vinha nenhuma memória antiga disso. Então, eu fui fazendo com o que eu tinha. Olha, mesmo que eu não saiba quais são minhas travas, para acessar o meu arquétipo empresária, eu me aceito profunda e completamente. E aí eu fui batendo, falando, eu não sei, mas eu escolho descobrir, porque isso vai facilitar minha vida. Nesse momento, isso é um ponto que está nebuloso. Aí eu fui falando o que foi vindo e também ia anotando o que ia vindo. Aí vamos supor, né? Ó que interessante, para te explicar agora, eu senti uma dor aqui no ombro, né? Eu não tenho nenhuma referência, mas aí eu posso parar e observar qual é a memória mais antiga que eu tenho dessa dor aqui no meu ombro. Tá, e seu corpo vai mostrando. Aí meu corpo vai mostrar, né? Tanto que só de eu perguntar já me vem uma cena da faculdade. Anota tudo. Eu vou anotar. Do último ano da faculdade, quando alguns professores foram retirados de sala de aula por seguranças e foram demitidos sem nenhuma explicação. Depois a gente teve a explicação. E a gente ia para a parte da clínica da faculdade e tinha segurança em tudo que era lugar. E a gente não podia nem falar o nome dos professores, nem saber o que estava acontecendo. E eu lembro que eu senti uma dor aqui. Que interessante. Muito interessante, né? Uhum. Então, agora veio a cena, só de eu te explicar. O corpo guarda tudo, né? Incrível. Guarda. Porque quando a gente vai para a sensação corporal e vai para a cena, é muito mais rápida a liberação do que a gente ficar de maneira genérica. Ah, então eu estou sentindo essa dor na barriga porque agora eu comecei a fazer FT para não sei o quê e não estou conseguindo e a coisa não está fluindo. Então, quando você olha, né, e pode ser que nem eu falei, do empresário, para mim não tinha vindo nada, veio agora. E você se abre, a coisa vem, né? E aí eu vou perguntando muito para o corpo, nesse lugar, corpo, me mostra. Né? Me mostra com clareza o que eu preciso acessar aqui, que preciso liberar. Tá aberto para essa conexão, né? Porque como eu tô nova nisso, aí fico presa no certo e no errado, como é que faz, tarará, mas tudo bem. Então faz rodada para isso também, mesmo que ainda esteja presa no certo e errado. Né? E aí você pode olhar qual é a memória, qual é a sensação corporal que isso me traz e qual é a memória mais antiga, que não precisa ter uma relação direta com o que você está trabalhando. Entendi. Hoje cedo, o final de semana me deu uma dor aqui, bem no ponto do sutiã. E eu não consigo respirar, porque quando você vai fazer assim, puxa tudo aqui. Então, passei o final de semana com. Não consigo respirar, e com a dor aqui. E aí, hoje cedo, eu falei: bom, tem FT, vamos fazer, né? Sim. E porque é para praticamente tudo, porque você está investigando. É para tudo. Né? Aí me liberei para fazer, né? Falei assim: eu investiguei essa dor numa tabela de frequência. Eu falei assim: corpo, que dor que é essa, né? E falou assim: orgulho. Eu falei, E no final de semana eu vi que eu fui para um espaço que eu raramente vou, que é de falar dos outros, assim, o povo da minha família, aquelas coisas que você sabe, né? De outra religião, não sei o que lá, e eu fui para um espaço. Quando veio esse negócio do orgulho, eu falei, poxa vida, é verdade, eu estou me colocando acima deles, né? Eu não estava percebendo isso também. E aí eu fiz, mesmo que eu, nessa dor, não sei o que, eu comecei a falar um monte de coisa, mas esse lugar, assim, mostra a primeira vez, qual que é a cena.
Eu vou fazer isso de novo, porque eu fiz essa dor aqui, essa dor. Aí comecei a bocejar, começou a liberar um pouco. Então foi liberando. Mas eu vou fazer. E aquelas perguntas que eu passei na semana passada, eu desenvolvi justamente para direcionar, porque então, assim, aí eu fiz, porque às vezes eu começo um tema hoje, não dá tempo de eu terminar hoje. Então, eu coloco ali, eu respondo no caderno aquelas 4 perguntas, e aí vai surgindo outras coisas, eu vou fazendo as rodadas normal, vou batendo. Então veio o orgulho, mesmo que eu sinta esse orgulho, mas às vezes, dependendo do que sai, eu sinto a necessidade de responder as 4 perguntas de novo. Tá. Né? Então, que nem ontem eu falei do eu empresário, aí à noite veio a coisa do que para eu me tornar empresária eu preciso ter uma habilidade de vendas. Aí hoje eu coloquei para trabalhar. Então, para a questão das vendas, eu respondi as 4 perguntas de novo. Tá, vai investigando. E vai investigando para poder ir fazendo a limpeza. Ficou mais claro, Rê? Ficou ótimo, muito obrigada. Tá. O objetivo do primeiro desafio, ele é sempre tirar a gente da inércia e ir fazendo para sair do lugar de perfeição. Né? Aí, à medida que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil. Sim. Né? Sim, muito bom. É isso aí. Então, vamos. Vamos para hoje identificar as